A Rainha da Pérsia, capítulo 20, sexta-feira, 12 de julho. O rei fica apavorado na hora que vê os seus homens ir em direção de Ester e manda eles não fazer nada contra ela. E em seguida, ele aponta o cetro e autoriza a aproximação dela. Nessa hora, Ester fica aliviada. Ela se aproxima do rei e toca o cetro. O rei pergunta para a rainha o que ela tem, pergunta qual é o pedido dela e fala que até a metade do reino dele será dado a ela. E fica surpreso ao ouvir Ester dizer que, se for do agrado dele, ela pede que ele vá com Amã no banquete que ela preparou para ele. O rei manda trazer Amã imediatamente. Diz que eles precisam atender o pedido da rainha. Ester agradece. Fala para o rei que estará esperando por eles e pergunta se ela pode se retirar. O rei fala que sim e diz que eles vão se ver em breve. Depois que a rainha sai, o rei fala que ele precisa se aprontar. Diz que eles continuam aquela conversa no outro dia. Amã está conversando com a sua esposa quando de repente alguém bate na porta. Ela pergunta se ele está esperando alguém. Amã fala que não e se surpreende ao ver que é Melcã e pergunta se é alguma mensagem do rei. Melcã fala que sim e em seguida diz para Amã que ele foi convidado para um banquete especial, mas avisa que é uma ocasião privada. Explica que somente ele, o rei e a rainha participarão do banquete. Conta que foi a própria rainha que preparou o banquete e mandou convidá-lo. Amã agradece Melcã, fala que ele vai se arrumar e já vai. Hegai vai falar com Ester e diz que ela conseguiu. Ester fala que ela foi até o rei, mas foi Deus quem tocou o coração dele. Ele diz que então o jejum funcionou. Ester balança a cabeça dizendo que sim. Enquanto isso, nos aposentos do rei, Amirá pergunta para ele se ela pode saber por quê que ele está se arrumando tanto. Ele diz que ele tem um compromisso importante. Ela pergunta se ele vai se encontrar com algum rei de alguma nação. Pergunta se eles vão receber visita no palácio. Ele fala para Amirá que eles não vão receber ninguém. Ela diz que aquele mistério está deixando ela curiosa. Ele fala que ela não precisa ficar curiosa, pois não é interessante para ela. E mesmo sem saber do que se trata, ela fala que gostaria muito de acompanhá-lo naquela ocasião especial. O rei pergunta para mau caráter se por acaso ela está achando que é a rainha. Nessa hora, ela percebe que as coisas não vão sair do jeito que ela planejou. O rei manda ela arrumar as coisas dela e voltar para o harém. Antes de continuar, eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse vídeo. Do Rio Grande do Sul, de Mato Grosso do Sul, de São Paulo, enfim, me conte ali nos comentários. Depois que Amirá sai, o rei decide pedir desculpas a Arbona. E ele fala que ele estava com raiva e acabou descontando nele. Arbona diz para o rei que ele não descontou a raiva dele somente nele. O rei fala que sabe disso e diz que vai se consertar com Ester. Arbona fala que depois que ela arriscou a própria vida simplesmente para poder vê-lo, se desculpar com ela é o mínimo que ele pode fazer. E em seguida diz para o rei
que de vez em quando ele precisa ouvir umas verdades, mesmo que elas custem caro. Dessa vez, o rei não esbraveja. Ele diz para Arbona que ele tem razão. Arbona pede para o rei não jogar fora pessoas que arriscam as suas próprias vidas para dizer coisas a ele que ele não quer ouvir, pois são justamente essas pessoas que o ama o suficiente para fazer aquilo. O rei olha para Arbona e fala que sente muito. A Arbona diz que ele já está pronto. O rei diz para Arbona que precisa dele, diz que ele é como um pai para ele. Arbona pede para ele então não fazer ele se afastar dele, pois ele não tem mais idade para aquilo. Nessa hora, o rei abraça Arbona. Já no banquete, Amã fala para a rainha que ele queria agradecer imensamente o convite. Diz que ele está muito honrado. Ele fala que nunca esteve num lugar como aquele. Diz que aquele lugar é muito bonito. Fala que reflete a sua rainha e diz para o rei que é com todo respeito que ele está fazendo aquele elogio. O rei fala para Amã não se preocupar, pois não é segredo para nenhum ser vivente em Suzã o quão bela é a sua rainha. Logo em seguida, a própria Ester serve pãozinho recheado para Amã e para o rei. O rei fala que aquele pão recheado está uma delícia e pergunta por que nunca serviram aquele pão para ele antes. Ester fala que é porque ele nunca deixou ela ir até a cozinha do palácio e em seguida conta que foi ela que fez. O rei pergunta para Ester qual é o pedido dela. Diz que basta ela pedir, que lhe será dado. Fala que será dado a ela o que ela desejar, mesmo que seja a metade do reino dele. A rainha pede para o rei voltar com Amã no outro dia, para outro banquete que ela vai preparar para eles. Diz que nesse outro banquete ela vai fazer o pedido. O rei não entende nada nessa hora, mas fala para a rainha que ele e Amã voltarão para o novo banquete. Algum tempo depois, o rei decide surpreender Ester. Ele vai até os aposentos dela sem avisar e, escondido, escuta ela falar que não espera mais nada dele. O rei fica pensativo nessa hora e é assim que termina o capítulo dessa sexta-feira. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.